Cidade Alerta Sergipe. E você tem quantos anos? 18. Tem 18 anos? Como é seu nome? Tainara. E como foi esse assalto? Foi. O meu chamou a menina, mas foi. Quem chamou foi você? Foi. Hã? Foi. O negócio tá ruim por aqui, né, amiga? Meu filho, aqui continua. Né? Continua ruim. Estamos precisando de socorro aqui, porque a lixeira aqui, o fedor, o matagal que nem vocês estão vendo aí, ó. O secretário prometeu de vir aqui esse mês com a máquina fazer a limpeza e até agora nada, só promessa. Repare que nós cumprimos todos os aumentos que foram dados aos servidores. Nós, ao chegarmos nessa casa, fizemos uma coisa que o servidor briga há 20 anos, que era fazer as incorporações, e nós fizemos. Você pode procurar qualquer servidor e perguntar qual foi o presidente que mais fez por eles. Nem limpeza aqui a prefeitura não limpa. Quem limpa é eu de Estrovenga e os vizinhos no outro lado. Aliás, o vizinho ali colocou uns pneus, fez até um jardinzinho ali. Isso. Pra amenizar. Agora do outro lado o pessoal joga lixo, né, senhor? Joga. E agora serviu de lixeira mesmo. Abandonado. Pra tá abandonado mesmo. Cidade Alerta Sergipe. Ação e emoção no jornalismo investigativo, no jornalismo verdade. Oi, nós! No ar, o Cidade Alerta Sergipe, neste dia 8 de dezembro, dia da padroeira de Aracaju, dia da padroeira de Itabaianinha, dia da padroeira de Porto da Folha, dia da padroeira de vários municípios sergipanos, a nossa querida Nossa Senhora da Conceição. Por isso, é merecido que a gente tenha calma e paz no coração, tá certo? Preste bem atenção ao que eu vou aqui já começar a advertir. Lembram que eu disse por várias vezes, e muita gente levou na brincadeira, que a Operação Antidesmonte, que começou no Tribunal de Contas do Estado e depois teve um apoio imprescindível do Ministério Público de Sergipe, levaria pessoas para a cadeia, levaria autoridades, ex-autoridades, pessoas influentes para a prisão. Eu disse aqui várias vezes, mas muita gente levou na brincadeira. E foi como uma ramificação, um desdobramento da Operação Antidesmonte que o Ministério Público de Sergipe criou, então, deflagrou a Operação Caça-Fantasmas para identificar servidores que recebiam sem trabalhar na Prefeitura de Aracaju. Anote primeiro esse nome: José Carlos Machado. Machado não foi preso, assim como foi presa Ana Alves, a filha do ex-prefeito João Alves. Machado não foi preso dentro do Ministério Público de Sergipe, porque não há nenhuma identificação de que ele, em algum instante, tenha tentado convencer testemunhas, tenha tentado ludibriar testemunhas, tenha tentado obstruir a justiça. Mas ele será fortemente denunciado pelo Ministério Público de Sergipe. Em seu gabinete, mais de 80 servidores. Repito, em seu gabinete, um gabinete que eu já disse aqui no programa, um gabinete coiózinho assim, que não dá... Machado, se deitado, aquele tamanho talvez não cabe no gabinete, é claro que cabe. Mas é coiózinho o gabinete do vice-prefeito. Tinha mais de 80 servidores, vários deles morando no interior do estado sem vir a Aracaju. E dá um expediente para a vice-prefeitura de Aracaju. Na época de Zé Carlos Machado, no interior do estado, Machado vai ser duramente denunciado. João Alves, anote, e eu já vou antecipando logo. O ex-prefeito João Alves também vai ser denunciado pelo Ministério Público de Sergipe nessa operação. E mais ainda, uma de suas mais fortes secretárias da administração, repetindo, do então prefeito João Alves, uma de suas mais fortes secretárias vai ser duramente denunciada pelo Ministério Público na Operação Caça-Fantasmas. Eu vou aguardar a denúncia que vai ser feita pelo Ministério Público de Sergipe. Mas o que eu disse aqui há poucos instantes, olha, anote, não é nem isso que eu acabei de falar. É sobre um outro processo
que envolve políticos. Anote, sobre um outro processo que envolve políticos. É o caso das subvenções da Assembleia Legislativa de Sergipe. Os bastidores de um processo que está tramitando e a sua instrução processual termina no Poder Judiciário de Sergipe, os bastidores caminham para mostrar situações desagradáveis para pelo menos alguns dos denunciados. E mais ainda, anote aí, hein? Informação de bastidores. No Tribunal Superior Eleitoral, não todos que foram condenados, mas uma boa parte, pelo menos os que foram condenados em Sergipe, no caso das subvenções da Assembleia Legislativa, a informação que tenho de bastidores é que boa parte vai ter motivos para sofrer, lamentavelmente, porque eu não quero ver ninguém sofrendo, seja lá quem for, mas vai ter motivo para sofrer muito no Tribunal Superior Eleitoral, com dificuldade, inclusive, para garantir direito à candidatura em 2018. Feita aqui essa abertura, eu vou chamando logo Gilmara. Gilmara, é você agora, Gilmara. Olha, gente, se tem uma coisa que todo mundo deseja, é levar uma vida boa, cheia de saúde. Uma vida up, não é mesmo? Para isso, o melhor é fazer Apvida, o plano que oferece saúde de qualidade para as pessoas. Hoje, é a maior rede exclusiva de saúde do Norte e Nordeste, que oferece o Hospital Gabriel Soares e mais 3 Apclínicas, que são unidades equipadas com estrutura no padrão de excelência e diversas especialidades médicas. E olha, além de cobertura completa em odontologia em todo o Brasil. Tudo para que você possa levar uma vida feliz, uma vida up. Ligue 3205-6255 ou acesse apvida.com.br, porque a Apvida faz sempre bem para você. A Barra dos Coqueiros. A Barra dos Coqueiros ela é um município que, assim como os demais municípios do estado, a Barra dos Coqueiros sofre com a falta de segurança pública. A Barra dos Coqueiros sofre mesmo com o trabalho eficiente da polícia, mas por causa da sua pequeniníssima estrutura, sofre com a falta de segurança. Olha, a polícia prendeu uma mulher que roubou, assaltou uma loja da Claro. E a polícia pede nessa matéria de Marcos Couto que você que está me vendo agora, pelo 181, o Disque Denúncia da SSP, ajude a polícia a identificar os outros meliantes. A matéria agora. Você lembra do assalto àquela empresa que conserta aparelhos telefônicos no município de Barra dos Coqueiros, que aconteceu no mês de outubro? Uma das pessoas já está presa. Esta mulher que aparece na tela do Cidade Alerta Sergipe. Ela não quis gravar entrevista, mas depois de uma boa conversa, ela resolveu contar um pouco da história. Do assalto, ela com mais 2 comparsas. Chegaram até o estabelecimento, anunciaram o assalto logo na entrada, e começaram a fazer a catação. Até um telefone quebrado, os bandidos não se contentaram e quiseram também. E ela, esta mulher, tomou de um dos funcionários, porque ela queria levar o aparelho a todo custo. Enquanto os dois faziam a catação, armados de faca e até de revólver, os funcionários ficaram temerosos. Enquanto ela puxava um dos telefones dos funcionários, os comparsas faziam a catação geral. Não se intimidaram com as câmeras de monitoramento. A ação foi rápida e depois da ação criminosa, os bandidos fugiram com destino em Guidorado. Ela foi procurada, também com os outros comparsas. Mas no final da manhã, da última quarta-feira, ela caiu. E caiu já de maior, porque na época ela era uma adolescente. Agora vai responder, mas enquanto isso, ela conversa conosco, agora, no Cidade Alerta Sergipe. E você tem quantos anos? 18. Tem 18 anos? Como é seu nome? Tainara. E como foi esse assalto? Foi. O meu chamou a menina, nós foi. Quem chamou foi você? Foi. Hã? Foi. Você tem quantos anos? Você 18. falou? 18 anos. Você nasceu em que ano? 28 de 10 de 1999. Você mora onde? Castelo. Hã? No Castelo. É aqui na Barra dos Coqueiros, né? É. Então quem chamou pra assaltar a loja Claro foi você? Foi. Hã? Foi. E quem são os outros dois? Não conheço não. E como foi que você chamou eles? O Babuíno e o nome do outro eu não conheço não, esqueci o nome do outro. Como? O nome do outro eu esqueci, só conheço o Babuíno.
Babuíno, né? É, só conheço ele. Então foi você, Babuíno e quem mais? E o outro, não sei o nome do outro não. Depois que vocês roubaram a Clara, foram pra onde? Se esconder na casa. Nós passou, deixou a arma e a faca no canal e fomos se esconder. Onde? No castelo. E depois? Depois eu fiquei no castelo e o menino seguiu o caminho dele. Depois ficaram fugidos, como foi? Foi, eu fiquei fugida, eles também, como tá, sendo procurado. Foram pro interior, é verdade? Não, É? Não, ficaram por aqui mesmo. Você viu a reportagem no Cidade Alerta? Vi. E aí? Não teve medo não? Tive, né? E por que não se entregou? Minha mãe tava pedindo para se entregar para advogado. Pensei em entregar, mas depois eu não fui não. Um dia a casa vai cair mesmo. E fiquei lá no castelo, até onde eu tava, até onde eu fui presa. Não tava mais roubando. Pronto, tava lá. Mas minha filha, morando mais minha filha, minha irmã e meu cunhado. E o menino não sei não, do menino não. Anterior a essa entrevista com a moça, nós tínhamos conversado com o delegado de polícia, Walter Simas, que falou da prisão dela e de um homem que estava armado com uma arma caseira e com munições. E você acompanha agora no Cidade Alerta Sergipe. Uma operação aqui na Barra dos Coqueiros que o intuito era prender uma menor e cumprir um mandado de prisão em desfavor de outra pessoa suspeita de um roubo na loja da Clara. Foram expedidos mandados de buscas e apreensões em residências. Conseguimos apreender a citada menor. Contudo, o outro alvo, um maior de idade, que também teria participado do roubo, conseguiu fugir do cerco policial. E durante a operação, durante a fuga deles, nós encontramos em uma das residências uma farta quantidade de maconha, crack e uma arma caseira calibre 12 com cano reduzido. Então ele também participou da loja, claro? Não, o que foi preso não tem indícios ainda, não está confirmada a sua participação. Nós temos um mandado de prisão contra outro indivíduo que conseguiu fugir do cerco policial no dia de hoje. Que estaria com um adolescente na loja Clara? Na loja Clara, praticando um assalto que foi amplamente divulgado pela mídia. Quais os policiais que participaram dessa operação? Foi a equipe da 11ª DM, da Barra dos Coqueiros, com apoio da Coordenadoria da Capital. Quando o fato acontece, a notícia aparece. Com imagens de Miro Ribeiro, apoio de Ela McLaren, Marcos Couto, para o Cidade Alerta Sergipe. Gilmar. A Barra dos Coqueiros. Agora, segurança pública, você sabe que não se pode falar muito a não ser da bravura dos nossos policiais. Mas, Nossa Senhora do Socorro, aí não é questão de segurança. Aí é questão de abandono público, de abandono da administração. Lamentavelmente, várias partes de Socorro continuam abandonadas. O abandono em Socorro, a matéria na sua tela, agora. O retrato do descaso. Nós estamos aqui, Nossa Senhora do Socorro. De um lado, conjunto Neuzice Barreto. Aqui, conjunto João Alves, o antigo Siri. Olha só, algumas casas foram demolidas aqui, inclusive, nós mostramos esse problema. E até hoje nada foi feito. O resultado, o mato está crescendo. E aqui, durante a noite, não tem iluminação. Vocês podem ver que não tem nada, absolutamente nada. E a população fica vulnerável. Né? Principalmente aquelas que saem dos seus trabalhos, vêm para casa e tem que enfrentar isso aqui. Muita lama, muito lixo, muito mato. Mostra aqui. Olha só. Aqui é o acesso para o conjunto João Alves Filho, Nossa Senhora do Socorro. São cerca de 500 metros. 500 metros e as pessoas... Algumas passam durante a noite, mas aqui existem muitos locais onde os marginais se escondem, olha, para atacar as pessoas. E a prefeitura até hoje não fez absolutamente nada, nem mesmo o mato cortou. E a população vem sofrendo e muito com esse descaso da prefeitura de Nossa Senhora do Socorro. O negócio está ruim por aqui, né, amiga? Meu filho, aqui continua. Continua ruim. Estão precisando de socorro aqui, porque a lixeira aqui, o fedor, o matagal que nem vocês estão vendo aí, ó. O secretário prometeu de vir aqui esse mês com a máquina fazer a limpeza e até agora nada, só promessa. E a gente está querendo fechar ali na frente do shopping, para ver se o prefeito, alguém, toma uma providência. Vocês querem fazer uma manifestação? Isso, juntar a população todinha e fazer alguma coisa. Pra ver se essa turma acorda, né? Acorda, que estão dormindo demais.
Estão dormindo demais. E a gente está precisando, porque ninguém aguenta mais aqui esse matagal. Agora, né? E à noite? No meu imaginário, isso aqui à noite deve ser um breu. Tá melhorzinho porque colocaram uns refletores, a gente pediu, colocou, né? Tá mais claro. Colocaram ali no posto. Mostra ali, ô Maguari. Coloca no posto ali. Olha lá, tá vendo? Somente aqueles 2 refletores, mas veja só, aquilo ali não é tudo, gente, aquilo é iluminação pública, ali uma gambiarra que fizeram, tem que tratar o negócio com seriedade, né? Tem que tratar com seriedade, não é com gambiarra, aquilo ali, é pelo menos isso, né? Pelo menos isso eles vieram fazer alguma coisa, mas a gente tá precisando de uma limpeza aqui, né? Ô Maicon, líder comunitário aqui da região, eles derrubaram essas casas para fazer o quê? O Estado alegou que disse que era área de risco, né? Então tirou. Foi o Estado que derrubou? O Estado que derrubou. Tirou 235 famílias que moravam nessa rua, que era pavimentada, tinha iluminação pública, e retirou para deixar esse local abandonado. A iluminação pública que a gente colocou aí, os refletores, foi a própria comunidade que se juntou e comprou e colocou os refletores. Porque à noite aqui é escuro. Quer dizer que aqueles refletores ali não foi a prefeitura? Não, foi a própria comunidade que se juntou. Quer dizer que a gambiarra que eu falei não foi a prefeitura, foi a comunidade. Foi a comunidade, porque não tem condições de ficar numa localidade dessa, onde o pessoal utiliza 24 horas para diminuir o trajeto na escuridão. Infelizmente não tem condições. E aí a prefeitura não toma uma decisão. Como é que o secretário vem, faz uma vistoria técnica com a comunidade, conversa com a comunidade, promete fazer o serviço, diz que vai mandar a máquina e não manda. Fica difícil. Vamos fazer o seguinte. A gente vai visitar isso aqui pelo menos 2 vezes por mês, para ver até quando a prefeitura tomar coragem e reunir forças para fazer alguma coisa por essa comunidade. Tá certo? Toda vez que a gente puder fazer, a gente vai ter que fazer a matéria, porque aqui não tem condições. O pessoal utiliza assim, é 24 horas, é no período da noite, da tarde, da manhã. O pessoal utiliza para diminuir o trajeto para ir para a escola, utiliza para diminuir o trajeto para ir para o João Alves, e desse jeito matagal, lixaria. A gente não tem condições de viver assim. Tá bom, então, Maicon, muito obrigado. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Cidade Alerta, Sergipe. Meus amigos, eu vou conversar com o Luiz Moura. Luiz Moura é presidente do DIEESE. E nós vamos tentar tirar com ele várias dúvidas. Dúvidas do tipo, o que o governo do estado diz que tem e que não tem, e que o DIEESE diz completamente diferente. A arrecadação do ICMS no estado, que o estado mostra claramente, com dados, portanto, oficiais, que tem aumentado a arrecadação do ICMS, mas o estado diz que, mesmo assim, o dinheiro para pagar a servidores não dá para pagar em dia. A questão que envolve, por exemplo, o repasse do ICMS para os municípios, que no meu entendimento, assim como no entendimento do deputado Jorge Passos, o estado, ele está cometendo erro administrativo gravíssimo, coisa de crime de responsabilidade. Ele não está repassando integralmente os 25% que a Constituição manda para os municípios. E na sua casa, o preço do gás de cozinha. Por que o gás de cozinha em Sergipe é tão caro? Os dados do DIEESE. Nós vamos conversar então com Luiz Moura. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem? Vamos lá, para problemas residenciais. O gás de cozinha em Sergipe é o segundo mais caro do país, por quê? Não há nenhuma explicação lógica, né? Nós temos um gás que só perde para Tocantins. Sergipe, entre os 27 estados da federação, só é mais barato do que o gás de Tocantins. Aqui o gás de cozinha, o preço médio é de R$ 79,63. Isso antes do reajuste de 8%. A explicação que normalmente se dá é por conta do carga tributária, mais de lucro de revenda, mas isso tudo tem nos outros estados. Eu diria que aqui o sergipano está sendo mais explorado do que em outros estados por conta desses O que o pessoal diz, por exemplo, é que Pernambuco cobra ICMS menor do que Sergipe. Mas isso justifica? Não, a diferença é muito grande para você ter uma justificativa simplesmente olhando a carga tributária. Aqui é porque as revendas estão ganhando mais do que em outros estados. Quando você olha o preço da ANP, a gente percebe isso. O preço de distribuição é muito parecido, mas quando chega ao consumidor final, há uma diferença em relação aos outros estados. E o que é que o DIEESE sugere? Nós, nos debruçamos dessa situação. Sergipe é um dos poucos estados que tem GNV. Nem todos os estados do Brasil têm o GNV distribuído para a população. Queria avaliar da possibilidade de você possibilitar que o consumidor adquirisse o GNV. O GNV é mais barato do que o GLP. Tudo serve para fazer os alimentos. Quem é que pode, então, facilitar isso? Acredito que há algum impedimento legal para você fazer isso, né? Mais do que técnico, porque aparentemente você poderia carregar seu botijão de gás num posto de gasolina
como fazem os taxistas, como fazem os carros a gás. Claro, com toda a segurança devida que um processo desse... Isso que eu lhe perguntaria, a segurança. Toda a segurança devida que um processo desse requer. Alguns países fazem isso, né? A Argentina, Uruguai, tem esse sistema de recarregamento, a chamada venda fracionada de gás. Não sei por que aqui há esse impedimento. Talvez alguma pressão, um lobby aí das grandes distribuidoras que quer que o sujeito compre o botijão de 13 quilos. Agora, e aí só um expediente legal, ou seja, só um instrumento legal para coibir isso, né? Eu sugiro que os deputados se debrucem sobre isso, porque os estados que têm GNV poderiam beneficiar o consumidor e você teria uma competição a mais em relação ao GLP, né? Algumas residências, por conta do contrato com a Ensergás, tem sim o consumo de GNV e não de GLP, que é o vendido porta a porta. Contratos feitos com a Sergás. Com a Sergás, que é a distribuidora do GNV. Alguns condomínios vendem, a Sergás vende para esse condomínio. Diretamente o GNV. Recebe a conta e ele paga todo mês, mais barato do que o GLP. Você, inclusive, conversou com o taxista e pediu que ele fizesse uma conta para você, não foi? Foi. Que conta foi essa? Por curiosidade, né, porque os taxistas estão reclamando do preço da gasolina, que é outro Twitter, né? Eu perguntei a ele quanto custa 13 quilos de GNV, R$35. Uma diferença enorme para os R$79 que o sujeito está pagando em um botijão de gás. Agora, essa é uma observação de um leigo, eu não me debrucei do ponto de vista técnico, se isso teria algum problema de segurança mais grave, porque em outros países é feito isso sem nenhum problema, ninguém te ouve falar de explosão, de nada disso, mas olhando a questão técnica, olhando a questão de segurança, do ponto de vista do consumidor, a empresa de GNV, a Sergás, vende o gás mais barato do que o GLP. A gasolina, por que ela é tão cara? E o que é pior, com preços díspares, né? Aqui no interior do estado, em vários lugares. A política da Petrobras de reajustar, inclusive, Gilmar, a Petrobras anunciou hoje que vai rever... Exatamente, a política de preços. De preço, porque está chegando a um absurdo. Porque o parâmetro que está tendo o reajuste aí do gás é o parâmetro do propano e metano da Europa. Nós estamos vivendo um inverno na Europa que compra o gás russo e aí você tem um aumento de preço. A Petrobras está levando isso em consideração para reajustar o preço do gás aqui. Teve um aumento de 83% só nesse ano. E a mesma coisa está acontecendo com a gasolina. O presidente da Petrobras, uma emissora de televisão, ele afirmou que um barril de petróleo aqui, o custo de produzir um barril de petróleo aqui no Brasil é de $7. E o barril de petróleo está $60. Então veja a margem de ganho aí enorme, não é? da Petrobras. Exatamente. Então, e mesmo assim está autorizando reajustes permanentes. Por conta do parâmetro internacional. Leve em conta o dólar e o preço do barril. Esquece o nosso preço e vai buscar o preço de fora. Esquece o custo, esquece uma série de coisas e o consumidor sergipano e brasileiro está sendo prejudicado por essa política da Petrobras. Perfeito. Olha, eu vou a Gilmara. Gilmara, boa noite para você, Gilmara. Olha só, gente, de quem eu vou falar agora, do INCA, o Instituto Capital. Educação infantil e fundamental pertinho da sua casa, na zona de expansão de Aracaju. Não perca tempo rodando por aí, venha conhecer a nossa proposta, a nossa estrutura e reserve já a sua matrícula para 2018. Olha só, matriculando seu filho no INCA, você receberá inteiramente grátis todos os livros didáticos, todo o material escolar, o esporte e o reforço. Dá para acreditar nisso? Pois é verdade. Então, olha, não perca tempo rodando por aí. Conheça e comprove os resultados de sucesso do INCA já em seu primeiro ano, através do depoimento dos pais de nossos alunos, que tem toda a credibilidade para isso, não é? O INCA, Instituto Capital, é a revolução na educação. Então, anota agora o endereço e visite o quanto antes. Veja só, é Rua C, loteamento Jardim Eldorado, na Aruana, em Aracaju. Ligue agora mesmo para 999810169 e faça já a sua reserva. INCA, Instituto Capital. Volta então com a entrevista com Luiz Moura, que é diretor-presidente do DIEESE. Mas os preços díspares da gasolina. Nós temos, por exemplo, um preço aqui em Aracaju que já supera R$4. Nós temos em Ribeirópolis por várias vezes R$3,85, R$3,90, a mesma coisa em Itabaiana. Em Garanhuns, Pernambuco, R$3,70, R$3,75, por quê?
Novamente, quando se conversa com os donos de postos de gasolina, a afirmação é a seguinte: os custos são diferenciados, o preço é livre, ele pode determinar o preço que ele quiser. Em algumas localidades diz que é o IPTU do posto de gasolina, porque está numa região mais nobre, mas isso, novamente, não é justificativa. Simplesmente porque os consumidores estão dispostos a pagar esse preço, o posto não tem queda de consumo, a gasolina teve um aumento de 2% no consumo, mesmo com todos esses reajustes aqui em Sergipe. Houve um aumento de 2% no consumo. 2%. Então, o posto se sente à vontade, se eu aumento... fazer sua política de preços. Encontro alguém para comprar, eu vou manter o preço. Os postos que estão cobrando mais barato é para atrair o consumidor. Então, vale a pena o consumidor olhar a pesquisa da ANP, uma pesquisa semanal, tem lá a relação dos postos que são os mais baratos, se dirige ao posto mais barato e compre a gasolina mais barata para forçar o outro. Caberia o movimento aqui em Sergipe, como ocorreu recentemente em Goiás, por exemplo? Eu acho que cabe avaliar. Em que motoristas passaram dias sem consumir o combustível, sem abastecer seus veículos? O consumidor está indefeso nessa relação. Você tem uma única empresa que refina petróleo no Brasil, está impondo o preço, está sendo repassado por consumidor e o consumidor não tem muita alternativa. Não adianta Ministério Público porque os preços são livres. É muito difícil você provar... Que é cartel. Então a saída do consumidor foi essa aí que teve lá em Goiás, que teve resultados. Mas tem que haver a união dos motoristas, né? Com certeza. Ou seja, dos consumidores. Com certeza. Ficar em casa esperando que a Petrobras reduza preço... Aí a graça nunca vem de graça. Com certeza. E aí o que ocorreu em Goiás foi isso. O pessoal passou, os motoristas passaram um dia inteiro sem abastecer os seus veículos. E tentaram, inclusive, levar isso para o Distrito Federal. Infelizmente, no Distrito Federal não conseguiram lograr o mesmo êxito. Eu vou agora, Vanessa. Vanessa, é com você agora. Olha, Gilmar, todo mundo já sabe que só a FM Tax oferece mais vantagens, né não? E agora então veja, além da agilidade, excelência no atendimento, veículos de qualidade, segurança, conforto, a comodidade de pedir pelo aplicativo e 30% de desconto no taxímetro, agora além da bandeira 1 24 horas, o cliente FM concorre ao sorteio de R$3.000 e vale compras. É isso mesmo, R$3.000 e vale compras. Já pensou? O seu final de ano pode ser sensacional e por conta da FM Tax. Quanto mais corridas você solicitar, mais chance tem de ser sorteado. Não é incrível? Só a FM Tax tem mais vantagens assim. Acesse facebook.com/FM Rádio Tax Montaju e saiba mais, pois quem compara vai de FM Tax. Telefone 3214-4466 ou no 99917-4466. FM Tax é com você, Gilmar. De volta ainda com Luiz Moura, diretora-presidente do DIEESE, aqui nesta sexta-feira de Nossa Senhora da Conceição, no programa Cidade Alerta Sergipe da TV Atalaia. Voltamos, Luiz Moura, às questões que envolvem o governo do Estado. Inegavelmente, porque o próprio governo que informa, há aumentos permanentes da arrecadação do ICMS. Mesmo assim, o Estado diz que não consegue pagar em dia salário dos servidores. Por quê? Nós tivemos uma reunião essa semana com o secretário da Fazenda e alguns pontos foram colocados. Ele diz que o Estado está lá no limite, acima do limite prudencial, não tem condições de dar o reajuste. Está acima de 47, né? Não tem condições de dar o reajuste aos servidores. Perguntado por que o atraso, porque não tem dinheiro. O problema todo, Gilmar, é que nós temos que acreditar nessa profissão de fé. Não mostra os números que mostram. Tem lá um superávit de 200 e poucos milhões na página 18 do relatório de execução orçamentária. Quando se fala isso, não, isso aí é só um número contábil. Então, você tem que acreditar que o número que ele diz é verdadeiro sem ele mostrar que não tem dinheiro. Nós tivemos aí, o ano passado, aquela repatriação, um recurso substancial. Exatamente. Nós tivemos o empréstimo do ano passado também do Fundo de Previdência. Perfeito. Nós tivemos agora, novamente, aquela fusão do dinheiro do Fundo de Previdência. Tudo isso aconteceu e, mesmo assim, não tem dinheiro. Acredito que JB deveria pedir ao secretário para mostrar os números para o movimento sindical. Segunda-feira, nós teremos um debate no Tribunal de Contas, que o presidente do Tribunal de Contas organizou, sobre a questão previdenciária. Né? Teve a fusão dos dois fundos, agora nós temos um só. A contribuição é repartição simples, então o déficit financeiro tem que ser
coberto pelo Estado. O Estado diz que é 1 bilhão e 200 milhões de reais por ano e vai se discutir quais são as alternativas de capitalização do fundo. Então é uma oportunidade boa para o governo do Estado mostrar os números para os servidores públicos. E dados da Secretaria do Tesouro Nacional dessa semana apontaram o Sergipe com maior déficit previdenciário, ou seja, uma situação em que houve maior agravamento da dívida previdenciária. Por que chegou a esse ponto? Em termos percentuais não chegou ainda, mas é claro que o comprometimento preocupa. Mas por que chegou a esse ponto? O Estado está sem concurso público, não há uma renovação do seu quadro que alimentaria a arrecadação. As pessoas estão se aposentando, que entraram há 35, 40 anos atrás, está inflando o gasto com a Previdência e está reduzindo o gasto com o pessoal ativo. Então, é claro que há, sim, uma parcela maior do pessoal inativo em relação ao total da folha. Simplesmente porque o Estado não contrata por quê? Porque ele diz não ter condições de contratar. Eu vejo você falando sempre da questão da polícia, mas várias áreas está com problema de pessoal. Né? É verdade, é verdade. À luz das informações do governo do Estado, que diz que no limite da lei de responsabilidade fiscal supera e vai para mais de 47%. Hoje, o Estado legalmente pode registrar salários? Pelo artigo 37 da Constituição, ele pode repor a inflação, que nem isso ele está fazendo. E a revisão salarial? Mesmo acima do limite. Isso. O problema é que ele fala que não faz isso porque não tem dinheiro. Porque não tem dinheiro. Que não adianta revisar, que não adianta revisar porque não tem dinheiro para pagar. É isso. Né? E aí não convoca entre os policiais civis, que ele bem preparou, porque também diz que não tem dinheiro para pagar. E você tem a carência de pessoal no Estado. Quando se contrata aí por contratação temporária, o que é ruim. Não profissionaliza o servidor, enfim. No caso da polícia, ele não pode fazer isso. Tem que contratar, sim, o policial. Mas se você olhar os números que você mesmo coloca no teu programa, diz o quê? Que tem menos policiais do que há 10 anos atrás. É verdade, há 10 anos atrás. E nós vamos ter outra situação, que é a lei do subsídio dos policiais militares e bombeiros militares, que vai vigorar a partir de 1º de abril. Me preocupa essa situação. Depois chegar lá em abril e o JB dizer que não tem dinheiro para fazer... Mesmo com uma lei aprovada e proposta por ele. Pois é. E proposta por ele. Eu me preocupo, é bom os policiais estar atentos a essa questão. Perfeitamente. Luiz, muito obrigado, viu? Obrigado. Bom final de semana para você. Muito obrigado. Também. Eu vou ao intervalo e volto em 1 minuto. Aguarde.